Muito bem, pessoal. Vamos falar aqui sobre a final que está acontecendo hoje, né? Que acabou agora há pouco. Foi uma prova um pouquinho longa, né? Você tem aqui questões bem específicas, né? Temos uma questão de gráficos, temos uma questão de integral e uma questão de derivada implícita, como a gente imaginou, né? Então, tomar cuidado aí em relação a essa primeira questão, porque é uma questão que tem vários itens, como vocês estão podendo ver. Era uma questão que valia em total, valia 6 pontos, mas é porque esse último ponto aqui é uma questão de integral também, em relação a cálculo de áreas, que foi um tópico que a gente falou no nosso aulão, né? Então, estava dentro aí do esperado, tá bom? Então, eu vou resolver aqui com bastante calma, bem devagarinho, para vocês verem que estava bem possível de fazer essa prova. É só ter paciência e gerir muito bem o tempo, tá bom? Começando aqui na primeira questão, a gente tem uma função, que é a função 3 raiz de x menos x. Essa função é definida quando x é maior ou igual a zero, né? Isso acontece porque a raiz ela não pode ter argumento negativo, né? Senão a gente cai em valores não definidos, tá bom? E aí na letra A ele pede para a gente calcular o limite dessa função. Então, questão básica, você quer calcular o limite da função que ele forneceu. Vamos colocar aqui, ó, bem devagarinho, sem estresse nenhum, tá bom? Então tá aqui a nossa função. E aqui tem um problema, né? Os alunos mais emocionados vão querer usar L'Hopital, mas na verdade esse problema não tem como você usar L'Hopital, porque isso aqui não é um produto, um quociente indeterminado, né? Tampouco é um produto, tá? Você tem aqui uma subtração. Se você aplicar o limite, você vai perceber que vai dar infinito menos infinito. E infinito menos infinito é uma expressão indeterminada também, tá? Porque a gente não sabe qual dos infinitos é maior, né? O símbolo do infinito indica algo muito grande, mas não quantifica o quão grande ele é. Então você não vai conseguir resolver de cara, tá bom? Aí o que você precisa fazer aqui é o seguinte: a ideia é você reescrever esse limite botando o raiz de x em evidência, tá? Você vai colocar aqui em evidência o raiz de x, percebendo que essa expressão do x quadrado, ou desculpa, do x é o raiz de x ao quadrado, tá bom? Se você sacar isso, você bota o raiz de x em evidência e aí vai ficar um pouco mais agradável. Perceba que quando você bota o raiz de x em evidência, vai ficar multiplicando 3 menos raiz de x, né? Se eu fizer o desenvolvimento aqui multiplicando de volta, vocês vão perceber que vai voltar para a mesma coisa. Uma vez que eu coloquei em forma de produto, eu tenho que ver se esse produto é indeterminado, tá? Se ele der zero vezes infinito ou infinito vezes zero, aí sim a gente pode pensar em manipular para usar L'Hopital. Porém, quando eu aplico o limite aqui, eu vou perceber uma coisa, ó. Nota o seguinte, ó. Se eu calcular o limite quando x tende a infinito só na raiz de x, eu sei que isso vai dar mais infinito, certo? Agora, se eu aplicar o limite quando x tende a infinito na função 3 menos raiz de x, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar menos infinito. Então, esse produto aqui vai dar infinito vezes menos infinito. E se você aplicar esse limite, você vai perceber que a resposta vai ser infinito vezes menos infinito. E isso não é indeterminado, tá, gente? Se eu tenho um número grande multiplicado por um número grande, só que negativo, o sinal vai sair, né? Mais com menos dá menos. E infinito vezes infinito, né? Duas coisas muito grandes tendem a ser uma coisa muito grande também, tá? Então a resposta da nossa questão é simplesmente menos infinito. Não existiu nenhuma necessidade de você fazer o uso da regra de L'Hopital, porque nessa questão você não cai na indeterminação zero sobre zero, infinito sobre infinito, tá bom? A única sacada aqui é perceber que não dá para você fazer essa conta diretamente. Você tem aqui uma expressão que você não sabe para onde ela vai. Aí você bota em evidência e aí aplica o limite e chega em menos infinito. Acabou a questão, tá bom? E até esperado que dê menos infinito, né? Porque se você usar a intuição, esse termo aqui, o x, ele é maior do que o raiz de x, né? Então, no infinito, esse cara ganha, ele vai ser o dominante, e por ele ser o dominante, né, é ele que vai ditar o que está acontecendo. Como o sinal dele é negativo, então ele vai para menos infinito, tá bom? Então, a questão aí, um pouquinho diferente aí do que a gente está acostumado, mas é uma questão de limite. Finalizamos aí a letra A. Na letra B, ele pede para a gente determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função, assim como seus pontos de máximo e de mínimo, né?
Aí, gente, aí é fácil, né? Você não tem muito o que fazer não, tá? Você vai pegar a função, essa é a parte previsível da prova, né? Você vai fazer a análise de crescimento e decrescimento, tá bom? Então, vamos lá. Letra B. Vou analisar o crescimento e decrescimento. Então, eu vou fazer a análise da derivada da função. O estudo da derivada, tá? Você vai pegar a sua função f, que é a função 3 raiz de x menos x. Você vai derivá-la. Facilmente aqui você faz essa derivada, né? Não tem por que perder tempo. Derivada aqui de 3 raiz de x, você conserva o 3 e deriva o raiz de x, fica 1 sobre 2 raiz de x. Eu mencionei bastante isso nas aulas, né? Derivada de raiz de x, a gente memoriza que é 1 sobre 2 raiz de x. Ou então, se você quiser, você escreve na forma de potência, né? Cada um tem o seu jeito aí. Isso não deve ser difícil, tá? Então, derivei essa expressão menos a derivada do x, que dá 1. Essa é a nossa derivada definida para quando x é maior que zero, tá? Então, está feita aí a nossa derivada. Nota que quando x é zero, ela não existe, né? Não tem como você colocar aqui embaixo. Tudo bem, tá aqui a nossa derivadinha que vai ser avaliada para x positivo, tá? Aí, uma vez que eu fiz isso aqui, eu vou igualar a zero para achar ponto crítico. Então, faz o comentáriozinho, né? Eu vou achar o ponto crítico. A gente aprendeu que para achar o ponto crítico, a gente precisa pegar a derivada e igualar a zero. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar que 3 sobre 2 raiz de x menos 1 tem que ser igual a zero. E daqui vai sair, né, que 3 sobre 2 raiz de x tem que ser igual a 1. Manipulando um pouquinho, você vai achar aqui que raiz de x tem que ser igual a 3 meios. Portanto, x tem que ser igual a 9 quartos, né? É um número feio, mas é um número. Respeite ele, né? Deixe ele aqui quietinho. Ele é o seu ponto crítico, tá bom? Tranquilo, né? Aos pouquinhos, sem estresse. Esse é o nosso ponto crítico. Aí você vai pegar agora e vai fazer a análise do sinal da derivada. Porque a gente aprendeu que o sinal da derivada é que vai dizer pra gente onde a função f vai crescer e vai decrescer. Aí a gente desenha aqui o domínio da função. Lembrando que esse domínio aqui é o conjunto onde x é maior que zero, tá bom? O zero eu não vou pegar porque a nossa função derivada não está definida em zero. Então aqui eu deixo uma bolinha aberta. E aqui você vai para mais infinito. Você marca o seu ponto 9 quartos, que é um número positivo, e você vai fazer a análise da derivada. Aí você faz o processo, tá bom? Aí você vai pegar o sinal antes e depois. Lembrando que aqui, né, no zero, a função ela existe, né? Não é bola aberta não, tá? A função ela existe em zero. Se você perceber aqui inicialmente, a função está definida quando o x é zero, tá bom? Então, esse ponto aqui ele é um ponto válido do gráfico, tá? Ele existe. Deixa eu corrigir isso aqui que ficou feio, né? Pronto. Então, zero é um ponto, né, da função onde a derivada não existe, ó. Vou fazer esse comentário aqui, ó. X igual a zero é um ponto crítico. Para quem lembra bem, isso é o chamado ponto de bico, né? É o ponto de bico, pois a derivada em zero não existe, tá? Então eu estou marcando ele aqui, né? Mas é só para a gente ter uma referência. Ele é um ponto importante, né? Se você analisar o gráfico, ele vai ter uma ponta, né? Vai ter um comportamento aqui com a pontinha na origem. Então esse ponto pode ser um ponto de mínimo ou pode ser um ponto de máximo, né? Se você tiver ao contrário. Eu não sei ainda, vou desenhar depois. Mas por enquanto, estou analisando aqui o sinal da derivada, tá? Aí você vai pegar um ponto antes, um ponto depois e vai analisar o sinal da nossa querida derivada aqui, ó. É ela que eu quero analisar, tá bom? Aí você pega um ponto antes, 1, por exemplo, né, se você quiser. Joga aqui, vai dar 3 meios menos 1, vai dar positivo, tá bom? Então, se você testar aqui do lado, ó, faz do lado, não mistura não, tá? A derivada em 1 vai dar 3 meios menos 1. Isso dá 1 meio, que é um valor positivo. Portanto, aqui eu sei que o sinal antes do 9 quartos é positivo na derivada. Depois você pega aqui um número bem grande, sei lá, vamos botar 100? Testa em 100, ó. Como é que eu testo em 100, né? Jogo o 100 aqui, vai ficar 3 sobre 20.
3 sobre 20 é bem pequenininho, não vai passar do 1, então isso aqui dá negativo, tá bom? Eu não me interesso pelo valor que dá, eu me interesso pelo sinal, com certeza o sinal é negativo. Então, quais são as análises, né? Eu sei que a minha função f, ela cresceu, porque a gente sabe, né, que quando a derivada é positiva, a função cresce. Quando a derivada é negativa, a função decresce. Então, esse ponto aqui, a gente pode dizer que ele é um ponto de máximo local. Agora, se você analisar com calma, esse ponto aqui, que é o zero, que é um ponto onde a derivada não existe, esse ponto eu posso dizer que ele é um ponto de mínimo, né? Ele é um ponto de mínimo local. Porque eu estou saindo desse ponto, estou subindo. Se eu estou saindo desse ponto e estou subindo, esse ponto é o mais baixo dessa região, né? Eu estou tendo um comportamento mais ou menos assim. Então, esse ponto aqui é o mais baixo da região, né? Porque a partir dele eu estou subindo, logo ele é um mínimo local. Eu não sei se ele é absoluto. Na verdade, a gente sabe, né? Porque a gente acabou de calcular o limite lá em cima e viu que quanto maior o x fica, mais para menos infinito a função vai, né? Então, essa função ela desce aqui, ó, eternamente, né? Então, esse é um ponto de mínimo local, né? Temos pontos mais baixos. Agora, eu consigo ver também que esse ponto que a gente achou que é o 9 quartos é o ponto de máximo absoluto, né? Então, você pode fazer essa argumentação se você quiser, tá? Mas eu acho que isso é um pouco mais avançado. Alguns alunos não vão ter essa maturidade, né? Mas aí é questão opcional, tá, gente? Eu vou deixar aqui, ó. Ele é ponto de mínimo local, tá bom? E o ponto de máximo local é também ponto de máximo absoluto. Também. Eita, meu Deus. Calma. É, eita. Também de máximo absoluto. Porque, de fato, né, se você analisar direitinho, a função subiu e desceu e vai descer eternamente. Então, o mais alto possível, com certeza, é o ponto onde x é 9 quartos. Ele é o único candidato, né? A função ela não vai depois voltar a subir. É impossível que isso aconteça, porque ela vai descer eternamente. Tá bom? Então, esse ponto aqui é o ponto de máximo, tá? Eu já expliquei para vocês mais ou menos, né? Se você quiser fazer uma argumentação bonita, você pode falar aqui, ó. Pode falar aqui, o ponto onde x é igual a 9 quartos é o ponto mais alto de todos, né? É o único candidato a ponto de máximo local. Candidato não, né? Ele é o único ponto de máximo, né? E a função não torna a crescer. Portanto, esse ponto é o ponto de máximo absoluto. Bom? Já o ponto onde x igual a zero, né, é ponto de mínimo local, pois existem pontos com valores menores do que o valor f de zero, tá? Que é aquele negócio que eu fiz o desenho, né? A gente já sabe disso. A gente sabe que como a função vai para menos infinito, né, tem pontos mais baixos do que o ponto onde x é zero, tá bom? Muito bem. Então fiz aqui a análise, né? Aqui só para confirmar, eu vou escrever as conclusões, né? Em relação a crescimento e decrescimento. Eu posso dizer que a minha função f ela é crescente no intervalo x de 0 até 9 quartos. Foi isso que a gente fez aqui no desenho, tá, gente? Não precisa... Eu não estou fazendo conta mais, não. Eu só estou lendo isso daqui, né? Então, a função é crescente no intervalo entre 0 e 9 quartos. E ela é decrescente com x maior que 9 quartos, né? Então, você coloca lá. Você bota aqui f é decrescente no intervalo x maior que 9 quartos. E aí você pode acrescentar aqui, né? Você pode botar, ó, x igual a zero é ponto de mínimo local. O f de zero, se você jogar na função, lembra que a função é raiz de x, 3 raiz de x menos x, né? Se você jogar o zero aqui, vai ficar zero, tá? Então, esse valor é o valor mínimo local. Eu expliquei em aula sobre a diferença entre ponto e valor. Veja que a questão acho que nem pediu isso, né? Mas eu estou colocando para dar uma coisa mais completa, né? Vamos ver o que ela pediu, ó. Pediu intervalos
de crescimento e decrescimento, e os pontos de máximo e mínimo. Não pedi os valores, mas eu estou dando para ficar uma resposta mais bonita, tá? Você não é obrigado a fazer isso aqui, não. Eu estou fazendo de forma opcional, tá? E aí aqui eu boto x igual a 9 quartos. Eu digo que 9 quartos é ponto de máximo local e absoluto, que ele é o mais alto de todos. E o f de 9 quartos, que dá um número chato, né? Vai ficar 3 vezes 3 meios menos 9 quartos. Né? Vai ficar 9 meios menos 9 quartos. Isso dá 9 quartos, tá? Eu fiz de cabeça aqui, mas você confira depois. É isso mesmo? Deixa eu ver. 3 vezes 3 meios dá 9 meios menos 9 quartos. Vai dar 9 meios, 9 quartos, exatamente. Pronto. Então, esse valor aqui é o valor. Gente, eu não precisaria escrever isso, mas como eu estou dando essa aula, né, só para você entender, tá bom? Então, esse seria o valor máximo local e absoluto, tá? Para ficar uma resposta bonita, tá? Quanto mais enfeitado você fizer, quanto mais completo e quanto mais conhecimento você mostra, melhor para sua prova, tá bom? O professor vai gostar de você, vai ver que você tem conhecimento e que você merece passar, tá bom? Então finalizamos aí a segunda, né, letra, né? Letra B. Até agora a gente embolsou aí 2,5 pontos, hein? Muito bem. Agora eu vou para a letra C, determinar os intervalos de concavidade e o ponto de inflexão, né? Ou os pontos de inflexão. Então agora eu vou precisar estudar a segunda derivada, tá bom? Aí para eu estudar a segunda derivada seria legal eu ter a primeira, tá bom? Então vamos pegar essa informação. É importante, né? Vamos pegar essa informação e vamos fazer aqui o item C, que é o estudo de F2', tá bom? Aí você vai pegar a derivada, tá aqui ela. Aqui você tem que ser esperto, né? Você tem que reescrever a função para ela ficar melhor, né? Antes de você derivar, você tem que pensar na estratégia para fazer a segunda derivada, né? Falei várias vezes sobre isso, né? Se você for na doida aqui derivar, você pode se enrolar um pouco. Então, acho que é legal você investir nessa função e deixar ela mais bonita. Seria legal, por exemplo, eu escrever na forma 3 meios, x a menos 1 meio, né? Não estou derivando, viu? Eu vou derivar ainda. Por enquanto, eu só estou reescrevendo. Quando eu for derivar, que é agora, ó o símbolo que eu estou usando. Se eu escrevi F2' é porque eu estou derivando, tá vendo? São coisas diferentes, viu? Então, você deriva, vai ficar menos 3 quartos. Né? Esse menos 1 meio vai descer, vai ficar menos 3 quartos. X a menos 3 meios, né? E a derivada do menos 1 é zero, né? Então vai ficar menos zero aqui. Não precisava escrever isso, mas eu escrevi. Aí você dá uma organizada agora para não ficar essa nojeira, né? Isso é fácil, tá, gente? É só você organizar, veja, não estou gastando tempo nenhum, né? Então você bota aí, vai ficar menos 3 sobre 4, x a 3 meios, tá bom? Essa é a anotação que eu usaria. Talvez você ache melhor, se você tiver uma experiência maior, você pode escrever isso como sendo x raiz de x, né? Mas eu não sei se vocês têm essa bagagem. X a 3 meios é idêntico a x raiz de x. Então, ficaria mais elegante, né? Mas aí não tem necessidade, tá bom? Eu só acho que é realmente interessante se você escrever desse jeito. Se você deixar assim, pode ficar meio confuso. Assim é um pouco melhor, tá bom? Mas aí é com você, tá bom? Então tá aqui a nossa derivada com x maior que zero. Né? Nota que ela não existe para zero, então a derivada não está definida em zero. Zero é um ponto crítico, tá? É um ponto de bico, né? Um ponto onde a derivada não está definida, né? Mas aí quando você for fazer a análise, né? Você vai achar o ponto crítico, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então, vou pegar a segunda derivada. Lembrando que esses são os pontos críticos da segunda derivada, tá? Aí você vai igualar a zero. Quando você iguala a zero, você vai ter menos 3 sobre 4 x a 3 meios igual a zero. Você vai perceber que isso é impossível, né? Porque para isso aqui ser verdade, eu precisaria que menos 3 fosse zero, o que é um absurdo, né? Então, qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão é que não há ponto onde a derivada segunda se anule, tá bom? Porém, x igual a zero é ponto crítico
da segunda derivada, pois não está definida a segunda derivada em zero, né? Então, quando eu for fazer a minha análise, eu marco esse ponto. Só que assim, gente, esse ponto aí, se você não marcar também, não tem estresse não, né? É só você saber que o domínio aqui é x maior que zero, né? Então, aqui você marca o zero, certo? E você não vai marcar ponto nenhum mais, né? Então, assim, por mais que esse seja um ponto crítico, ele não tem como ser um ponto de inflexão porque não tem troca de concavidade, né? Não existe nada antes dele, então não vai interferir em nada, tá? E aí você não marca ponto nenhum. O intervalo é um só, que é esse daqui. Você vai pegar qualquer número para testar. Mas lembra, você não tem nenhum ponto para marcar, tá bom? Não tem, você não achou mais nenhum ponto crítico. Então agora é só pegar um ponto qualquer desse intervalo e testar a derivada, né? Aí tu escolhe um ponto qualquer com x positivo, por exemplo, 1. Tu faz o teste aqui do lado. Derivada segunda, tu calcula em 1, por exemplo. Quando tu calcular essa derivada segunda em 1, tu joga aqui e vai ficar menos 3 quartos, né? Menos 3 quartos é negativo, então, para esse intervalo, sempre a nossa segunda derivada vai ser negativa, tá? Aí, feito isso, eu sei que a minha função ela é sempre côncava para baixo. Pronto. Então, eu posso dizer claramente que a minha função f é côncava para baixo para x maior que zero. Né? Para todo x maior que zero, a minha função está côncava para baixo, o que de fato faz sentido, né? Porque eu tinha visto que eu tinha um ponto de mínimo, eu subia até um ponto de máximo e depois eu descia para menos infinito. Inclusive o gráfico ele já fica assim, né? Então vê que interessante, né? Mas aí a gente já está conseguindo visualizar o gráfico, né? Muito bem. Não há pontos de inflexão. Aí você pode dizer, poxa Wesley, mas eu tinha um ponto crítico aqui, né? Que era o zero. Eu pensava que todo ponto crítico era ponto de inflexão. É, aí tá errado, né? Para ser ponto de inflexão tem que ser um ponto crítico e tem que haver a mudança do sinal da segunda derivada. Nota que não está mudando o sinal, né? Porque antes não tinha nada acontecendo, né? Então não tem como ser ponto de inflexão não, tá? Pronto, acabou o item C. Então já embolsamos mais um pontinho aí, né? Vamos ver. Então já tenho 3,5, hein? Aí vamos agora para o esboço do gráfico, destacando os pontos notáveis, né? O limite eu já fiz no infinito. Nota que, como o limite deu infinito, eu podia acrescentar aqui o comentário de que não há assíntota horizontal, né? Então, talvez você tenha percebido isso antes, eu não tinha notado que era interessante, mas essa informação ela é interessante porque não tem assíntota horizontal, né? O limite no infinito não deu constante, né? Aí você pode se perguntar, poxa, Wesley, e o x quando for para menos infinito? Para menos infinito não dá, né? Porque a função não deixa, viu? O x tem que ser maior que zero. Então por isso que a gente nem fez, tá? Inclusive a questão ela deu esse comentário aí só para você não querer fazer para menos infinito, tá bom? Também não temos assíntotas verticais, porque a função não tem restrição nenhuma, né? Não tem nenhum ponto nesse intervalo que eu tenha um buraco no gráfico, então eu tô de boa aí, não tem assíntota vertical não, tá? Eu vou esboçar o gráfico com os pontos notáveis, né? Aqui eles fizeram um comentário interessante, que o esboço só seria considerado se forem obtidas informações dos itens anteriores. De fato, né? Tem muito aluno espertinho aí que faz uma nojeira no item A, B e C, e na hora de fazer o gráfico ele joga no aplicativo achando que o professor é besta, né? Vamos crescer, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O professor não é besta não, viu? Ele se faz, tá bom? Então o seu esboço tem que ser condizente com os itens anteriores. Se você cometeu algum erro nos itens anteriores, né, você tem que fazer o esboço condizente com esse erro, né? Por exemplo, vamos supor que você fez aí e achou x igual a 2 como ponto de mínimo. No teu esboço tem que ter esse cara, né? Já que tu achou. Estranho, né? Tu faz a conta e o esboço está diferente da conta, então tu filou de alguém, né? Então, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Então, eu vou esboçar aí com tudo que eu já achei, né? É legal na hora do esboço, se você puder, você marcar as raízes, né? Uma coisa extra aí, ó. Será que eu tenho raízes na função f? Como é que eu acho as raízes, né? Tá aqui a minha função, que é 3 raiz de x menos x. Como é que eu faço para achar isso, né? Eu pego a função igual a zero, né? Para achar as raízes. Aí tu pega aqui 3 raiz de x menos x igual a zero.
Tem algumas formas de fazer isso, né? Uma delas é fazer raiz de x em evidência. E aí você teria 3 menos raiz de x. Isso aqui é um produto nulo. Você sabe muito bem, né, que num produto nulo, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Para o primeiro ser zero, você vai achar x igual a zero. Essa é a primeira raiz. Para o segundo ser zero, você precisa que o x seja 9, né? Essa é a segunda raiz. Então, temos duas raízes, né? O gráfico vai tocar o chão, né? Em 2 pontos, né? Então, vamos marcar aqui os eixos. Deixa eu botar esse eixo mais para cima, né? Você acabou de achar a raiz em 0. E você achou uma raiz aqui mais ou menos em 9, tá? Então, o gráfico com certeza toca aqui e toca aqui, tá bom? Aí a gente tinha achado 9 quartos, né? Então, 9 quartos está mais ou menos por aqui, ó, a quarta parte. 9 quartos, 9 meios, sei lá, 3 vezes 9 quartos, enfim. Então, nessa parte aqui, que é o 9 quartos, a gente tem um máximo que era também 9 quartos, né? Então, vou marcar mais ou menos por aqui. Tentar fazer em escala, né? Então, o ponto seria esse, ó. Esse é o nosso ponto de máximo, tá? A concavidade era sempre para baixo. Pronto, está desenhado o nosso gráfico, ó. Eu vou subir até aqui, depois eu vou descer, tocar aqui e descer infinitamente. Lembra que quando eu vou para mais infinito, a minha função tem que descer, né? Então, o formato é mais ou menos esse, ó. Você vai tocar aqui, vai tocar para lá. Claro, o seu desenho pode ficar um pouco troncho, né? Porque a escala não ajuda muito. Então, você tenta fazer uma coisa aí acertada, tá? Eu não vou conseguir acertar porque minha escala está muito ruim, né? Talvez eu tenha que fazer um pouquinho mais fechadinho, né? É questão de desenho, tá, gente? Você faz do jeito que você achar melhor, tá bom? Ou então você puxa esse 9 mais para trás. Enfim, eu vou tentar aqui, ó. Vamos sair daqui, vamos tocar o máximo. Mas tenta fazer uma coisa suave. Se você fizer uma reta assim, ó, pá, pá, aí é bronca, né, meu amigo? Se você fizer assim, ó, eu vi que tinha gente fazendo assim, sei lá. Não é assim que funciona, tem que ser sempre côncavo para baixo. Então, eu vou fazer essa curvinha assim, ó. E daqui eu preciso ir côncavo para baixo até tocar aqui e continuar descendo. Então, vai ser uma coisa mais suave assim, ó. Se você sentir que tá ficando muito troncho, você não faz. Você vai puxar o ponto um pouquinho mais para trás. Você pode editar esse detalhe, não tem problema nenhum. E aí você vai de novo, ó. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E pronto, ó. Mas é importante, ó, que eu preserve essa curvinha da concavidade para baixo, tá vendo? Se você chegar aqui e fizer isso, tá errado, viu? Tá errado, né? Se você deixar isso aqui muito côncavo para cima assim, tá errado também. Tem que estar côncavo para baixo. Então, tenta dar essa curvinha assim para dar essa noção, tá bom? Pronto, tá feito o nosso gráfico. Esse ponto aqui é o ponto de máximo absoluto, como a gente tinha falado, né? Esse é o valor máximo absoluto. Esse é o mínimo local. Essa é a raiz, né, que eu havia mencionado antes. Que mais a gente tem? Acabou, né? Aqui é o eixo x, aqui é o comportamento no infinito. Está feita a nossa função, tá? Não tem ponto de inflexão, não tem mais nada. Pronto. Aí agora que eu fiz isso, acabou, né? Ganhei mais um ponto. Então já embolsamos aí 4,5 pontos, talvez. Deixa eu ver. 4,5 pontos, né? Aí eu vou agora para a letra E, que é para calcular a área, né? Entre a função, o eixo x e as retas 0 e 16, tá? Então, quando eu for fazer aqui o meu desenho, é interessante você fazer um desenho dessa área, né, para você entender, tá? E aqui talvez alguns alunos se enrolem, né? Mas não é difícil não, ó. Você desenha aqui. Pode ser um desenho mais troncho, né? Se você quiser fazer um desenho troncho, não tem problema. Então seria uma coisa assim, ó. Tem aqui eu posso fazer o zoom que eu achar melhor, tá bom? Então faz uma coisa assim, pronto. É um desenho mais de longe, tá, em relação a esse. Por que que eu fiz mais longe, né? É porque, veja, foi mencionado que tem que estar entre 0 e 16. Então, x igual a 0 é essa reta, tá? Para quem não sabia, x igual a 0 é uma reta vertical. X igual a 16 também é uma reta vertical. Vou marcá-la mais ou menos por aqui. X igual a 16 é uma reta vertical também. Ela faz isso, ó. Então é importante que vocês tenham essa noção, porque a questão foi bem clara. A área tem que estar entre x igual a 0, entre a nossa função f
entre x igual a 16 e o eixo x, né? Que é esse eixo que está aqui desenhado, tá? Então, a área que a gente quer é essa área daqui, ó. Que tá... Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou trocar as cores para ficar um pouco mais didático. Mas você tem aqui, ó, essa reta laranja, x igual a 16. Você tem essa reta aqui, que eu vou desenhar em vermelho, que é o x igual a 0. Você tem o eixo x, né? Para quem não sabe, o eixo x é a função y igual a 0. Se você não sabia, você sabe agora. Pronto, ó, você tem todos os ingredientes, né? Todos os protagonistas, né? Todo mundo aparecendo bonitinho aí, ó. Vou até trocar as cores desse cara aqui também. Então tá aparecendo todo mundo bonitinho. E esse cara aqui é o f, né? A nossa função que você já conhece, que é o 3 raiz de x menos x. Então, a área entre essas quatro figuras, você tem que olhar com muito cuidado, viu? Porque a área entre essas quatro figuras seria essa areazinha daqui, antes da raiz, né? Mas também seria essa areazinha daqui, ó. Olha que interessante, né? Você tem dois pedaços, tá bom? Dois pedaços. Como é que eu sei que são dois pedaços, né? Eu sei que são dois pedaços porque eu já sabia que a raiz, nesse ponto aqui, ela era 9. Então, é bastante claro para mim que nós temos aqui duas integrais que vão aparecer, né? A nossa área vai ser dividida em sendo duas áreas, né? Área 1 mais área 2. A área 1 seria essa, a área 2 seria essa. A área 1 é a integral de 0 a 9 da função que está por cima, que é a nossa 3 raiz de x menos x, menos a função que está por baixo, que é a função 0, tá bom? Então, se você quiser montar assim, né? Eu falei para vocês, né? Fica a função de cima menos a de baixo. Mas se você não quiser, não precisa botar esse 0 não, tá bom? Pronto. Aí depois, para a segunda área, você vai fazer a integral de 9 até 16, né? Que é esse intervalo. Só que a função de cima é a função 0. Aí menos a função de baixo, que é a função 3 raiz de x menos x. Tá vendo como funciona? Aí você vai e faz essas continhas. Aí vai ficar bem fácil, né? Você faz aí, sem estresse. Essa primeira integral, ela fica 3x a 3 meios sobre 3 meios, né? Tô fazendo com calma, né? Nota o seguinte, né? Onde tem x, eu tô lendo x a 1 meio, tá? Então, quando eu vou integrar x a 1 meio, você soma 1 no expoente, fica x a 3 meios e repete embaixo, tá bom? Sem pressa, tô fazendo de boa, tá? Deixa essa bagunça aí. Aí menos integral do x dá x quadrado sobre 2. Pronto, ó, já fiz a integral da primeira e vou avaliá-la de 0 a 9. Deixa quieto. Agora, nessa outra integral, o que eu posso fazer? Bom, eu posso tirar esse 0, não precisa colocá-lo, e posso passar esse menos para fora. Eu passo o menos para fora, posso fazer isso, né? Botar o menos para fora e integrar só essa expressão, que é exatamente a anterior, né? Então, você vai repetir o processo. Então, vai ficar 3x a 3 meios sobre 3 meios. Tá vendo? Toda a calma do mundo, bem organizado, para não fazer bagunça, tá bom? Mas aí tá feita a nossa integral, tá? Agora eu vou só organizar, sem estresse, só organizar mesmo. Por exemplo, esse 3 meses embaixo tá feio, né? Eu posso inverter como 2/3 e cortar com esse 3. Eu não sei se vocês percebem, mas dá para cortar. Aí fica só o 2, né? Então você tem 2x a 3 meios menos x quadrado sobre 2, variando de 0 a 9. Isso não é difícil. Nessa outra também vai cortar 3 com 3, sobe o 2, x a 3 meios, menos x quadrado sobre 2. Estou botando os parênteses porque o sinal pode trocar o sinal aqui de dentro, né? Então tem que deixar o parênteses. Pronto, ó. Aí você faz as continhas, né? Aí você joga aqui o 9. Quando jogar o 9 vai ficar 2 vezes 9 a 3 meios. Quando eu tenho 9 a 3 meios, gente, matemática básica de novo, né? Você pode tirar a raiz primeiro, então raiz de 9 dá 3, e 3 ao cubo dá 27, tá bom? Ou então você pode usar aquele bizu que eu falei, né? X a 3 meios é x raiz de x. Então você joga o 9 aqui dentro, fica 9 vezes 3, dá 27 também. Então, matemática básica, tá?
jogo 9 lá, vai ficar 27. E aqui vai ficar 81 sobre 2. Aí é uma conta chata, né? Mas aí de boa. O 0 quando jogar vai zerar tudo, então tá de boa. E aqui quando eu jogar o 16, mesma lógica, né? Vai ficar 2. 16 a 3 meios vai ficar 4 ao cubo 64, tá? E aqui 16 ao quadrado vai ficar 256, né? É isso mesmo? 16 ao quadrado, 6. Vou usar a calculadora aqui, ó. Dá uma filadinha. Mas é isso mesmo. É isso mesmo, tá? Então, 256. Sobre 2, né? Sobre 2. Aí, beleza. Fiz aqui essa continha. Só que eu tenho que fazer pro 9 também. Aí, quando eu fizer o 9, dá o mesmo resultado, né? Então, eu já boto aqui 2 vezes 27 menos 81 sobre 2. Não é pra se desesperar aqui, não, tá? Você faz a conta com calma. Isso aqui dá 54 menos 81 sobre 2. Menos, isso aqui dá 128 menos 128, né? Interessante, ó. Vai cancelar, né? 256 sobre 2 é 128. Interessante. Não esperava por essa não, fiquei surpreso agora. Tudo bem. Então cancela esses dois. E esse último aqui vai ficar, né? Menos 54 sobre menos 81 sobre 2. Bom, você confere as contas aí. Eu não faço assim, tá? Tô fazendo bem mastigadinho pra meio que fazer como vocês fazem, né? Eu geralmente já teria feito de cabeça aqui antes, então provavelmente eu erraria aqui. Mas enfim, confere aí depois, tá? Então esse cara corta com esse. Ficamos com 54 mais 54, vai dar 128. E menos 81 sobre 2. Menos 81 sobre 2 dá menos 81. Essa subtração vai ficar igual a... deixa eu ver, quanto é que é isso? 47, é? Ou é 37? Eu sou péssimo em fazer contas assim. É 47, tá bom? Então você acha 47 unidades. É conta, tá, gente? Isso aí realmente você faz com mais tranquilidade do que eu, né? É porque eu tô cansado também. Mas é conta, né? Você montou o desenho, montou a integral bem, ó. Se você fez isso aqui, você já está num ótimo caminho para ganhar a pontuação, tá? Se você fizer essas 3 primeiras linhas, aí o professor já vai dizer que você vai tirar 10, tá bom? O professor já vai ficar bem feliz aqui, né? O foco não é na conta, é na interpretação correta, tá? Mas confiram depois aí, caber essa questão. Então embolsamos aí mais alguns pontinhos, né? Então temos aí 6 pontos, né? Então agora eu vou para a segunda questão, tá bom? Bem devagarinho, sem estresse. Ainda daria para eu voltar, revisar as contas, sem problema nenhum, tá bom? É só não se desesperar. Aí você vai fazer agora a questão 2. Toma uma água, respira, né? Estica as pernas. Pronto, vamos fazer agora a segunda questão. A segunda questão é uma questão diferente, né? Ele quer encontrar o g, tal que a segunda derivada dessa função daqui, e obedeça esses dados, tá? Então veja só. Eu quero achar g, e eu tenho a segunda derivada, né? Para eu voltar para a função g, eu vou ter que integrar 2 vezes, né? Então o primeiro passo da gente é achar o g', né? Eu não posso querer dar um salto do g2' para o g sem antes passar pelo g', tá? Então o primeiro passo da gente é achar o g'. Aí quem seria g', né? G' é a primitiva da função g2'. Faz sentido isso? Faz, né? Se eu quero chegar em g, eu vou ter que primitivizar ou primitivar 2 vezes, tá bom? Então estou fazendo a primeira. Só que aqui, veja, quando eu for fazer isso, vai ficar a primitiva de 2 cosseno quadrado menos o seno, tá bom? E aí tu tem que lembrar que quando tu fizer essas contas, no final tu vai ter que colocar um mais c. E aí a gente vai ter um probleminha aí para achar esse c, mas vamos com calma, tá bom? Primeiro faz a conta, né? Pensa um pouquinho como é que você faria essa questão, né? O cosseno quadrado é uma expressão que eu menciono bastante nas minhas aulas, né? Já falei várias vezes. O cosseno quadrado você pode trocar por 1/2 menos o cosseno de 2θ, né? Na verdade é mais, né? A gente viu bastante essa fórmula, não foi? Então, cosseno quadrado eu posso trocar por essa expressão. Isso é o que a gente chama de relação do arco duplo. Então é isso que eu vou usar aqui. Quando eu usar, veja, eu não estou falando que isso é a derivada, né? O que é integral, não. Eu estou dizendo que no lugar de cosseno quadrado, eu vou colocar essa expressão para ficar mais fácil.
Então, o nosso g' de θ vai ser a integral do dobro dessa expressão. Aí, quando eu fizer o 2 vezes essa expressão, vai cancelar o 2 de baixo. Vai ficar só 1 mais cosseno de 2θ, tá? Fica mais simples, né? Não estou integrando ainda, tá bom? Eu só troquei o cosseno quadrado por essa expressão. Quando eu botei essa expressão, esse 2 cortou com esse 2 de baixo, ficou só o numerador 1 mais cosseno 2θ. E aí eu vou integrar essa expressão. Aí é fácil, né? Para eu integrar essa expressão, eu vou dizer que a integral de 1 em relação a θ é o próprio θ. A integral do cosseno de 2θ é o seno de 2θ sobre 2. A gente aprendeu sobre isso, não foi? A chamada regra da composta linear. Você integra de fora, repete o que está dentro e divide pela derivada. Foi o que eu fiz. E, por fim, a integral do seno é menos o cosseno, então vai ficar mais. Terminei a integral, boto um mais c. Então, essa é a nossa g' de θ, né? Vocês estão percebendo que ela está incompleta? Quem é esse c, né? Então, aí que tá. Eu preciso usar o dado para descobrir quem é esse c, tá bom? Então, ainda não cheguei no g', tá faltando um pedaço, né? Aí, para achar esse c, usamos o dado. Qual foi o dado da gente, né? Foi o dado g' de 0 igual a 0, tá? É para usar esse aqui, viu? Esse aqui é informação sobre a derivada. Então, se eu tenho informação sobre a derivada, eu vou usá-la para achar o c. Aí, quando eu fizer isso, ó, esse cara vai ser 0, né? Quando eu usar essa informação, ó, g' é 0. Então, aqui vai virar 0. O θ vai ser 0, então vai ficar 0. Aqui vai ficar seno de 0 sobre 2. E aqui vai ficar cosseno de 0. Só substituir, tá, gente? Por que eu substituí? Eu substituí porque eu preciso saber qual é o c que satisfaz essa condição. E aí você vai ver, ó, que esse cara aqui é 0. Esse cara aqui a gente sabe que é 1. Então, nós encontramos que 0 é igual a 1 mais c. E se 0 é igual a 1 mais c, isso implica dizer que c é menos 1. Então, esse é o pedaço que falta aqui. Logo, a nossa conclusão, olha que interessante, o nosso g' de θ é θ mais seno de 2θ sobre 2 mais cosseno de θ menos 1, né? Eu coloquei no lugar do c o nosso menos 1. Então, está encontrado aqui o nosso g', que era o nosso primeiro passo. O segundo passo, agora é só repetir o processo para achar o g. Aí vai aparecer uma nova constante, mesma coisa. É meio que você fazer a mesma coisa agora para achar o g, tá bom? Que é o nosso segundo passo. Até esse momento eu estou tranquilo que eu já ganhei metade da nota, tá? Aqui eu só vou garantir novamente o mesmo processo para ganhar a nota toda. Então, agora sim eu vou achar o g. Tá vendo? Então você vai lá achar o g integrando essa expressão. Então, você integra, g vai ser a integral de g'. Então, você vai integrar toda essa expressão. E aí você vai lá e faz bem bonitinho, tá bom? Aí você integra termo a termo, né? Então, g de θ vai ser a integral de θ. Integral de θ é θ quadrado sobre 2, certo? Mais a integral do seno de 2θ sobre 2, você pode conservar esse 1 meio, né? Esse 1 meio aqui, ó, ele sai, né? Você conserva a constante. E você integra só o seno, tá? Aí qual é a integral do seno? Bom, a gente integra aqui, fica menos o cosseno de 2θ sobre 2. Mais uma vez, eu usei a regra da composta linear, integrei o que estava fora, repeti o que estava dentro e dividi pela derivada. Lembrando que esse 2 eu já botei aqui para fora, sem problema nenhum, tá bom? Então, integramos, né? Se você tiver dificuldade com isso, você pode fazer bem quebradinho, né? É porque eu estou sem paciência de fazer termo a termo, tá? Isso aqui é básico, realmente não tem dificuldade não, tá? Beleza, então integrei a primeira, deu θ quadrado sobre 2. Integrei a segunda, deu, né, 1 meio que multiplica menos cosseno de 2θ sobre 2. Integrei a terceira, vai dar seno, né? Isso é mais fácil, né? Então vai ficar seno. E por último, a integral de menos 1 vai dar menos θ. Terminei a integral, boto aqui uma nova constante que eu vou chamar de d,
Só para não confundir com o C de antes, tá bom? Então vou chamar de D. É claro que aqui eu posso dar uma simplificada, se eu quiser, né? Porque me dá muita agonia escrever desse jeito. Então acho que vocês vão concordar que fica mais legal eu botar θ² sobre 2 menos 1/4 do cosseno de 2θ mais o seno menos o θ mais D. Aí, para achar esse pedaço que falta, eu vou usar o dado. O dado é que g de π sobre 2 é zero. Então, vamos usar essa informação. G de π sobre 2 é zero. Quando eu jogar isso, vai ficar 0 igual a π sobre 2 ao quadrado sobre 2 menos 1/4, que multiplica o cosseno de π. Perceba que quando eu jogo π sobre 2 aqui dentro, o 2 vai cancelar o 2 de baixo, vai ficar só o π, né? Então você coloca. Aí mais o seno de π sobre 2 menos o π sobre 2 mais d. Gente, não precisa se assustar com isso aqui não. Isso aqui não morde não, viu? Isso aqui não vai te matar não. Fica de boa. Você pega isso aqui. Deixa eu passar a folha aqui rapidinho. Você faz as contas, ó. Quanto é que é cosseno de π? Se você botar na calculadora, dá menos 1, tá? Mas a gente deveria saber disso aqui, né? Faz tempo que a gente já fala sobre esses valores, tá? O seno de π sobre 2 também, né? A gente sabe que é 1, né? E esses números aqui são números, tá? Isso aí são números irracionais, você deixa. Aí você organiza essa conta, vai ficar feia, né? Vai ficar π² sobre 8, se você fizer essa conta aqui, porque é π² sobre 4 sobre 2, então dá esse número. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 1/4, mais 1, menos π sobre 2. Bom, não deu um número muito divertido não, né? Aí você vai fazer o que for possível. Ó. O que é que eu posso agrupar aqui? Cara, eu só posso agrupar esses dois, né? Porque esses outros aí não se misturam muito bem, não. Né? Então eu posso agrupar esses dois aqui numa coisa só. Vai dar 5/4, né? E aí se você quiser... Mas é só se você quiser, tá bom? Aí você pode isolar que o D é igual a menos π² sobre 8 menos 5/4 mais π sobre 2. É um número feio, mas isso aqui é um número. Você pode parar por aqui se você quiser. Ou, se você for mais certinho, né, como eu, você pode juntar tudo isso numa coisa só, né, fazendo um MMC. Aí ficamos com menos π² menos 10 mais 4π. Se você quiser, tá bom? Não é obrigatório fazer isso, não. Você podia ter parado por aqui para achar o D, não tem problema nenhum. Não existe obrigação nenhuma de você fazer uma conta bonita, tá? Você faz a conta do jeito que dá. E aí você vai achar uma coisa assim meio estranha, né? Se você quiser, você pode ainda deixar aqui na ordem, né? Bota o 4π na frente, menos π², menos 10, tudo sobre 8. E aí tu pega esse número e vai montar lá a tua função, tá bom? Ficou feio, né? Mas aí é número, tá, gente? A gente não pode ter medo de número não, tá? Então daí, a nossa função g de θ, lembrando que se for... se tiver errado alguma conta, você não tem problema nenhum. O importante é a lógica estar correta, né? É você fazer o processo bem feito, e isso vocês têm certeza aqui que está bem feito, né? Eu tenho a segunda derivada, integrei a primeira para achar o g', usei o dado para calcular a constante, com a constante eu montei o g'. Aí integrei esse g', apareceu uma nova constante, apliquei o dado, a constante deu um número bem feio, né? Mas eu não me importo, pego esse número e componho a minha função g. Quando eu componho a minha função g, no lugar do d eu coloco esse número horroroso que eu achei, mas é um número, isso não me interessa aí, não é da minha conta. Eu boto ele aqui, acabou-se a nossa questão, tá bom? Acabou-se a nossa questão. Se bater a dúvida, se você se sentir muito incomodado quanto a esse valor que apareceu, você pode testar. Eu sou muito cético, né? Quando eu faço as contas às vezes, eu gosto de testar se está certo, né? Então veja, se tiver certo o que eu fiz, o g de zero dessa expressão, desculpa, o g de π sobre 2 dessa questão tem que dar zero, certo? Não é isso que tem que acontecer, né? Tá no enunciado, né? Ó, o enunciado falou, a função g que eu estou procurando tem que satisfazer g de π sobre 2 igual a zero, né? Então eu vou satisfazer aqui, ó. Como é que é isso, né? Vamos ver, será que dá certo isso? Bom, se eu fizer o g de π sobre 2,
vai ficar π² sobre 8, né? Nessa expressão. Menos 1/4 vezes cosseno de π, que vai dar mais 1/4. Aqui vai ficar mais 1. E aqui vai ficar menos π sobre 4, π sobre 2, desculpe, né? Quando você botar aqui. E aí, esse valor, somado com a constante horrorosa, ele tem que dar 0, tá? Para satisfazer o que a gente está, né, procurando, tá bom? Tem que dar 0. Se não der 0 é porque eu errei alguma conta, tá? Aí você faz aqui a continha com calma, né? Você faz aqui, ó, você vai ter MMC, vai ser 8, né? 8 por 8 dá 1 vezes π² vai dar π². 8 por 4 dá 2 vezes 1 vai dar 2. 8 por 1 vai dar 8 vezes 1 vai dar 8. E 8 por 2 vai dar 4 vezes π vai dar, né, 4π. Então fica menos 4π. Quando eu juntar essas duas frações, será que vai dar 0? Vai, né? Denominadores iguais, você pode juntar esse corta com esse corta com esse, e 10 corta com menos 10. Portanto, isso aqui dá de fato 0, mostrando que eu estou correto, tá bom? Então, por mais estranho que esteja, né, é um pouco, né, é confiável já mostra para mim que eu estou no bom caminho, tá bom? Se você quiser testar outra, você deriva aí e verifica, mas aí não é comigo não, tá bom? Não quero perder tempo mais do que eu já estou perdendo. Gente, essa questão não foi difícil, ela só precisa que você seja organizado, tá bom? Uma coisa que eu bati na tecla várias vezes, a gente precisa que vocês sejam organizados e consigam montar a estratégia corretamente, tá? Não adianta sair fazendo conta aleatoriamente, tem que saber organizar suas ideias, tá bom? Então, embolsamos aí mais 2 pontos, já estou passado, né? Então agora é só correr atrás do nosso 10, né? Então vamos aí para a terceira questão, uma questão que interessante, né? Uma questão um pouquinho diferente de derivada implícita, para você calcular uma segunda derivada. Vamos falar sobre ela agora, tá bom? Então, seja y dado uma função dada implicitamente, né? E tá claro que ela é implícita porque tá tudo embaralhado aqui, o y não está isolado. Ele quer que eu ache y2' em termos de x e de y exclusivamente, tá? Então, novamente, né? Para eu chegar em y2', eu tenho que ter o y' primeiro, tá? Então, o nosso passo 1 é achar primeiro o y', né? Para eu chegar lá, não posso querer ir de uma vez. Então, como é que eu faço para achar o y', né? Eu vou ter que derivar implicitamente. Então, vamos derivar implicitamente a expressão x⁻⁶ mais y⁻⁶ igual a 1, que é muito mais simples, né? Para quem estava no aulão, eu comentei, né, que tinha uma questão na segunda chamada bem parecida com essa, de derivada segunda, mas a função que estava aqui, né, a relação, na verdade, era muito mais feia, né? Eu até mostrei a vocês aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Não lembro mais, não. Eita, foi aqui em cima. Aqui, ó. Na segunda chamada, a gente teve uma questão parecida com essa, que valia 3 pontos, mas que eu comentei que eu achei que estava errada porque a expressão estava muito mais complexa, né? Então você fazia a primeira derivada, ficava gigante, e para você achar a segunda era muito pior, né? Que ela ia ficar muito maior, e aí por isso que eu achei que estava errado, né? Realmente ela aparentemente estava meio impossível. Mas no caso da prova de vocês, não. No caso de vocês, tá bem mais fácil, né? Derivar aqui é muito mais fácil e rápido do que na outra questão. Por quê? Porque quando eu for derivar aqui dos dois lados, a primeira coisa que vai acontecer é o 1 sumir, né? Ó, o lado direito vai dar 0, tá? Então, eu já sei que do lado direito vai dar 0. E do lado esquerdo, você vai ter que derivar só dois termos simples, né? A derivada de x⁻⁶ é 6x⁻⁵, e a derivada de y⁻⁶ é 6y⁻⁵ vezes y'. Então, é muito mais rápido do que o que a gente fez lá na questão da segunda chamada, tá, gente? Então, foi o que eu falei, né? As questões da final não tendem a ser tão trabalhosas. Olha a bronca que foi aqui, né? Eu tive que usar cadeia com produto e cadeia com produto de novo. Ficava muito grande, né? E agora não. Agora foi numa tacada só, eu já fiz. Só que aqui eu preciso isolar o y', tá bom? Você isola o y', passando o 6x⁻⁵ como negativo e passando o 6y⁻⁵ como denominador, tá bom? Passa esse primeiro para lá, negativo, e passa esse dividindo, né? Passando para o denominador, tá? Cuidado para não errar os sinais aí. Realmente, gente, isso aqui é matemática básica, tá? Mais uma vez, você vai isolar esse termo numa equação de primeiro grau. Então, você isola ele, passa esse cara para o lado de lá negativo e passa o que está multiplicando dividindo.
tá bom? Chegou aqui, você pode ainda dar uma simplificada maior e dizer que o y' é menos x à quinta sobre y à quinta. Bonitão, né? Olha só que beleza. Aí se bater a dúvida, você dá uma olhada de novo, né? Mas tá tudo ok. Derivei, tudo certinho, tudo de boa. Esse já é o nosso primeiro passo. O segundo passo é eu fazer agora a segunda derivada, né? Eu quero achar o y'. Então vamos achar agora no passo 2. Achar o y'. Então você vai pegar essa expressão e vai derivar novamente. y' é a derivada de menos x à quinta sobre y à quinta. Aí para derivar isso aqui, você pode passar esse menos para fora, né? A gente aprende aí, e já falamos várias vezes sobre essa estratégia de botar a constante para fora e derivar só o que realmente interessa, né? A derivada dessa parte que interessa, você faz pela regra do quociente. Então, deriva o numerador vezes o denominador, menos, repete o numerador, deriva o denominador, que é 5y à quarta, y', e divide tudo isso pelo denominador ao quadrado, que vai ser y à décima, né? Pronto, já achamos o y'. Só que o enunciado pediu para que ficasse a segunda derivada em termos apenas de x e de y exclusivamente. Não pode ficar em função do y'. Aí o que é que eu vou fazer? Fácil, né? No lugar do y', eu vou colocar a expressão menos x à quinta sobre y à quinta. É só isso. Só isso mesmo, tá bom? Porque a questão quer que fique em função só do x e do y. O y' não pode aparecer. Então, você vai botar aqui, ó, que o y' é igual a menos 5x à quarta y à quinta menos... Aqui eu posso botar o 5 na frente, né? Eu já falei para vocês que eu tenho um toque, né? Então, essa constante eu boto para frente, tá? Mas aí é questão de gosto. Se você quiser deixar também, é nenhuma não, tá? Você bota aí de boa. E aí, no lugar do y', que é esse cara aqui, eu vou colocar a expressão menos x à quinta sobre y à quinta, que foi a expressão que eu achei anteriormente, né? Olha que fácil, né? E tudo isso dividido por y à décima, tá bom? Pronto, acabou. Se você quiser se exibir, você pode ainda dar uma cortada aqui, ó. Se você quiser. Não sei se vocês fariam isso. Mas você pode cortar esse cara com a quinta, né? Se você quiser. E esse menos você corta com menos, né? Você pode parar por aí também, se você quiser. Eu não sei, eu vou fazer porque eu gosto. Então eu vou botar aqui, ó. Menos 5x à quarta y à quinta. Menos, com menos vai dar mais. 5x à quinta. Eu posso juntar com x à quinta, fica x à décima, né? Ó, juntando esse com esse, x à décima. E y à quarta com y à quinta eu posso botar sobre y, né? Simplesmente. Né? Ou y menos 1, sei lá, você escolhe o que você achar melhor. Essa expressão todinha vai estar dividida pelo y à décima. Se você quiser enfeitar mais, né? Você pode botar em evidência e tal. Mas eu acho que aqui já está mais do que suficiente, né? Não tem necessidade de você enfeitar muito não, tá bom? Você pode fazer o MMC, pode botar o 5 em evidência, multiplicar o menos. Enfim, faça o que você achar melhor. Mas o mais importante é que você apresentou a derivada segunda em função de x e y, tá? Deixa eu botar aqui bonitão, porque tá me dando toque. Então, vou botar aqui, ó, 5 em evidência, tá? 5 em evidência. Não precisa fazer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo só para fins didáticos, tá bom? Então, faz o MMC, vai ficar x à quarta, y à sexta. Aqui fica x à décima. E vai ficar tudo isso sobre y à 11, tá? Se você não entendeu o que eu fiz, tente fazer por conta própria, tá? Você só vai entender se você tentar. Ficar olhando o que eu estou fazendo não vai fazer você aprender num passe de mágica, tá, gente? Lembrando que isso aqui não é derivada segunda não, viu? Isso é y a 11, tá? Para quem ficou curioso aí no que eu fiz, qual foi a técnica que eu usei, a técnica que eu usei foi multiplicar por y em cima e embaixo, tá bom? Aí em cima o y pega tanto aqui, gerando o y à sexta, quanto aqui, matando o y de baixo, tá? E aí y embaixo vai ficar y a 11, então essa é a nossa resposta e finaliza aí o problema, tá? Muito fácil mesmo, tá, gente? Questão tranquila, tranquila, tranquila.
E aí, como eu falei mais uma vez, não importa se eu errei contas, não importa se eu fiz bagunça aqui no final, né? Não importa essa manipulação, o que importa é o correto, né? A correta organização e estratégia, tá bom? Com isso a gente finaliza, mostrando a vocês que a prova não estava impossível, né? Tinha que ter estudado, claro, né? Uma prova que você precisa ter conhecimentos sobre máximos e mínimos, sobre esboço de gráficos, cálculo de áreas, integrais, né? E derivação implícita, como a gente falou várias vezes nos nossos aulões, tá bom? Então agradeço a vocês, né, por esse período. Espero que vocês consigam passar, né? Consigam ter tido um bom aproveitamento desse curso. Tenham um bom descanso, né? E a gente se encontra aí, período que vem, em cálculo 2 ou em cálculo 1, né? Para enfrentar novamente aí essas broncas, né? Aprender matemática básica e sair derivando e integrando tudo, tá bom? Muito obrigado, valeu, um abraço, tchau, tchau.